Bom dia, pedindo as bênçãos do Pai, pedindo sabedoria, muitas felicidades no coração de todos assistindo este vídeo. Amados, hoje nós vamos começar Atos 3, de 1 a 11, e o título é Você sabe o que aconteceu na Porta Formosa? Essa é uma história em que os apóstolos Pedro e João estavam subindo para o templo. Espera aí, o que é que eles iam fazer nesse templo? Não era o templo comandado pelos sacerdotes que junto dos romanos tinham mandado crucificar Jesus? Sim, é o mesmo templo, e eles estavam indo ali. Mas a situação estranha que muitos não entendem é que os sacerdotes desse templo não aceitaram Jesus como Messias. Então, esse templo continuou fazendo os mesmos rituais do passado. Eles ainda matavam os cordeiros e faziam as ofertas a Deus no templo. Mas nós sabemos que Jesus, o Cordeiro de Deus vivo, já tinha sido morto na cruz e ressuscitado, mas os sacerdotes continuavam não aceitando essa realidade, apesar das evidências que eles não poderiam de maneira nenhuma explicar. Mas aí, Pedro e João estavam indo para esse mesmo templo. Fica essa pergunta, será que eles iam participar do ritual judeu? Não. Vejam a hora que eles estavam indo nesse templo, a 9ª hora, que é às 3 horas da tarde. É a hora aproximada da morte de Jesus. Já adiantei muito sobre a história, mas para a gente entender mais sobre essa porta formosa, vamos primeiro à palavra de Deus. Leitura de Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltitando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão.
nós entendemos que eles, com certeza, nós vamos ver amanhã, no discurso de Pedro, que Pedro tinha ido lá com a intenção de testemunhar a morte de Jesus e defendê-lo como o Messias. Mas aí eles chegaram à porta do templo, que vocês viram aí na palavra, que é chamada Formosa. Essa porta dizem ser uma porta muito bonita, toda ornamentada, uma das portas principais do templo, no pátio interno. E essa porta separa a área dos gentios da área das mulheres, porque nessa época e até hoje lá em Israel, as mulheres não participam em ritual comum com os homens. E quem estava sentado ali nessa porta formosa? Um aleijado de nascença. Todos os milagres que aconteceram na Bíblia aconteceu no momento certo, por um motivo certo e de acordo com a vontade de Deus. Não sei se vocês estão percebendo aí, mas esse mendigo está sentado à porta do templo. Esse é o mesmo templo em que Jesus passou. Ele entrou e saiu várias vezes. Ele realizou muitos trabalhos nesse templo. Agora, não é estranho que Jesus não tenha curado esse aleijado? Não, não é. Porque todos os milagres aconteceram porque tinham que acontecer por um motivo, pela providência divina. E eles não aconteceram para todos, mas tinha algo por trás de cada milagre. E veja que hoje, com certeza, é o momento certo, de acordo com a vontade de Deus, para que esse paralítico recebesse o milagre. O apóstolo Pedro disse para ele: não tenho ouro nem prata. Mas por que é que o apóstolo Pedro disse isso? Porque esse mendigo estava sentado na porta do templo, porque o templo esperava receber de todos ofertas em ouro e prata, que eram as moedas correntes daquela época mais valiosas. Então, o mendigo sabia que era um ponto estratégico para as pessoas de mais posses virem com as bolsas cheias e prontos para doar ao templo, e que talvez o iriam ajudar. Então era um lugar muito mais provável. E quando Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou, significa que eles tinham recebido do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, o poder de curar. E era isso que eles estavam dando. Esse mendigo estava sentado na porta desse templo por anos. De acordo com as Escrituras, ele tinha mais de 40 anos. E ele é um aleijado de nascença. Ele estava sentado ali com muita frequência, mas o templo nunca o ajudou. O que aconteceu na cura foi que, assim que ele recebeu a cura, ele imediatamente seguiu os apóstolos para dentro do templo em glorificações. Isso tem um significado muito grande. Que significado é esse? É que Deus quer a transformação do templo. O templo não pode estar voltado para a prata e para o ouro, mas ele tem que receber a graça de Deus, se transformar, como esse mendigo que estava sentado à porta do templo por anos e nunca recebeu a cura ou nenhum tipo de ajuda do templo. Esse milagre novamente trouxe um espanto geral e o povo se reuniu em volta de Pedro e João. E para onde é que eles foram ali no templo? No pórtico de Salomão. Que pórtico é esse? É o pórtico que dava entrada à área em que ficavam os gentios. E em seguida, o apóstolo Pedro vai começar a pregar.
E essa pregação do apóstolo Pedro vai ser um testemunho sobre a morte de Jesus, a ressurreição e que ele é o Messias. Vocês sabem por que é que Lucas começou este capítulo com esse milagre? Vocês se lembram que Jesus foi morto principalmente pelo ciúme dos sacerdotes, que pressionaram os romanos para crucificá-lo. Veja bem, este milagre ali na porta do templo, o que é que iria provocar nesses sacerdotes? Os mesmos sacerdotes que perseguiram Jesus, que rejeitaram Jesus como Messias, o que é que vocês acham que iria acontecer daí para frente com esses apóstolos? Aqui, esse milagre vai marcar o início da perseguição contra os apóstolos. E o motivo é o mesmo, ciúmes. Porque como esse mendigo estava sentado lá por muitos anos na porta do templo, não recebeu nenhuma espécie de ajuda do templo, agora Pedro aparece lá e o cura e traz para dentro do templo, glorificando a Jesus. Veja que bofetada para esses sacerdotes. O que aconteceu ali nessa entrada foi que todo esse ciúme que eles projetavam para Jesus, agora vai ser projetado para os apóstolos e aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Essa é uma história muito comovente, que me causa muita dor. Porque a gente vê que, mais uma vez, Jesus está 100% correto, como quando ele diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essas pessoas que estão dentro de igrejas, que devem ser os nossos líderes, são pessoas que muitas vezes cometem pecados tão terríveis que a gente nem consegue imaginar. Então, a gente tem que manter fiel à palavra de Deus, não importa qual a circunstância, dentro da nossa igreja ou dentro da nossa família, em todos os lugares que a gente for, seja lá o que acontecer, a gente tem que sempre escolher Deus, mesmo que seja uma situação em que aparentemente a gente está perdendo. Veja o que os apóstolos estavam fazendo neste momento. Eles sabiam que eles não podiam mais viver da mentira, que eles tinham que enfrentar a verdade. Eles não podiam mais ficar escondidos em cavernas, em grutas. Eles tinham que sair e pregar, levar a palavra do Pai para quem quisesse ouvir, não importando as consequências. Muito obrigada, meus irmãos, por estarem me ouvindo, por estudarem comigo. Isso vale muito para mim e tenho certeza que vale muito para Deus. Que Ele acrescente muita paz, muita alegria, saúde e harmonia na sua vida. Bom dia, meus irmãos.